Fala galerinha do canal. Pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês esse conteúdo muito bacana, pessoal. Eu fiz uma nova montagem de uma bike. A minha bike era uma Rava e passei para essa bike aqui, pessoal. É a Absolute Wide Boost, pessoal. Uma bike muito bacana. O quadro é 2023 e eu vou estar passando um review box dessa bicicleta. Ficou uma máquina, pessoal. Vamos lá, galera, eu vou estar aqui explicando detalhe de cada peça que eu coloquei nessa bike. Essa bicicleta aqui é uma bicicleta Wide Boost, já é uma bicicleta mais, como eu digo assim, mais avançada. Ou seja, pessoal, um exemplo eu quero dar para vocês. Nós temos a primeira versão, que é a bike de catraca, aquela simplesinha. Segunda geração, vamos dizer que seja aquela catraca com 24 velocidade. A terceira geração, pessoal, que eu posso falar para vocês, seja a bicicleta de cassete, né? E a quarta geração, que é uma das últimas, só muda o quadro, né? Que sempre a maioria são carbono, mas aqui é um quadro de alumínio, mas com uma boa geometria. Que essa eu considero a quarta geração, é um quadro boost. Vamos aqui, pessoal, apresentar para vocês. Ó, aqui, você veja que o quadro boost 148 mm, pessoal, que eu tenho que falar para vocês desse quadro. Ótima geometria, pessoal, bacana. Indico e recomendo muito para vocês essa bike, pessoal. Fiz uma montagem totalmente voltado, colocando as peças Absolute. Vamos começar aqui sobre a minha explicação que eu tenho para falar para vocês sobre essa bike. Vamos começar por aqui pelo guidão. O guidão eu dei preferência a colocar um guidão muito bacana, que é o guidão Absolute Prime. Muito bom esse guidão, bem leve. A suspensão, para combinar, pessoal, eu peguei essa suspensão aqui, Absolute Prime. Essa é uma de custo-benefício, a SL. Uma suspensão bacana, pessoal. Ela é a ar e óleo. Detalhes, pessoal. Vamos aqui para uns detalhes que eu optei colocar da Absolute. Freios hidráulico, bem macio. A manoplazinha é um pouco curta, mas bem confortável, pessoal. Muito bem confortável. É o Absolute Wide, pessoal, para combinar com o cockpit, né? O quadro wide, você pode ver aqui, né? E vamos aqui, pessoal. Eu tentei deixar a bicicleta o máximo possível wide com as peças. Veja bem, aqui a mesa, coloquei uma mesa 75 mm, a mesa wide também. Canote, pessoal, canote da bike, coloquei um Absolute também wide, pessoal, como vocês podem ver aqui. O pé de vela integrado, pessoal, o pé de vela integrado. Eu coloquei um Absolute Prime também. Coloquei aqui esse é bem acabado, bastante bonito, muito bonito, pessoal. E é uma bike que eu tenho que falar para vocês, é uma bike muito boa. Já é um quadro boost, né? Essa suspensão também que eu tenho que falar para vocês, pessoal, tem trava aqui no guidão. Tem trava no guidão. E essa bike foi muito bem montada. Ela está aí pesando, acho que os seus 12,5 kg. Mas eu tenho a intenção de diminuir peso nessa bike, pessoal, porque eu reaproveitei algumas peças da minha outra bike provisoriamente, que foram os pneus, o cassete, o câmbio, a corrente, o pedal. E eu vou tentar fazer um upgrade, colocar aqui futuramente uns pneus tubeless para diminuir o peso dessa bike, uns pedal clip, um cassete 12 velocidade
E o câmbio, eu quero botar o Absolute Prime, pessoal. Entendeu? O selinho também, selinho pessoal aqui que eu coloquei também, Absolute, vazado, bem levinho. Acho que esse selinho deve estar pesando suas 300 gramas. É um Absolute Prime, pessoal. Como vocês podem ver aqui, que eu tenho que falar para vocês dessa bike, pessoal. Pessoal, essa bike, ela ficou bem montada. Porém, o que eu tenho que falar para você dessa bike o quadro boost é um quadro muito bom, mas bike, cara, eu falo assim, é geometria da bike. Você veja bem, essa bike aqui, ela ganhou de todas que eu andei, porque como ela é boost, ela responde mais, né? Quando você coloca a força no pedal, o desenvolvimento, ela responde mais rápido. Porém, o que eu tenho que falar para vocês, porque ela é boost, pessoal, mas ela se torna mais rígida também. Mas assim, se o quadro for uma boa geometria, como eu tenho aqui a bicicleta da minha esposa, que tem uma boa geometria, vamos dizer que é uma geração 3, né? O cassete, ela tem o mesmo desenvolvimento dessa bike aqui, pessoal, boost, o mesmo desenvolvimento, porque o quadro é bem acabado, tem uma boa geometria. Mas eu gostei bastante deste quadro, entendeu? Não é a segunda geração, que é o Wide 2, é a primeira. Esse quadro é um 2023, tem um custo-benefício mais baixo e uma bike que eu gostei, pessoal. E é isso aí que eu tenho que falar para vocês. Pensou de montar uma bike boost, vai aos poucos, pessoal. Tudo vai se tornando as peças mais caras, entendeu? Então esse é o review da minha bike, minha nova bike aqui, que eu vou estar pedalando no canal e passando conteúdos para vocês. Aros, pessoal, os aros eu coloquei o Absolute, né, 25 mm, já um aro mais com a espessura mais grossa. Já aceita turbulence, que é a intenção de eu fazer um turbulence para diminuir o peso dessa bike. Os cubos, pessoal, eu coloquei esses cubos aqui RX. Você sabe que a boost, né, pessoal, é um eixo passante, um eixo mais grosso, e aqui se torna um eixo de 110 mm. O cubo traseiro, pessoal, tem até aqui dizendo na bike boost 148 mm. Significa o que, pessoal? Que a cassete normal, ela é, se eu não me engano, 135. A boost já é 148 mm, então se torna a traseira um pouco mais larga, para dar uma rigidez na bike, e assim ela se torna mais veloz. Pessoal, a montagem da bike ficou bacana. A manopla, pessoal, eu preferi colocar essa aqui simples, mas é bem fofinha. A abraçadeira por canote, pessoal, eu preferi dar preferência da Absolute, pessoal. E assim ficou a montagem dessa bike.